O que você deve olhar? O que agora a advogada aconselha o investidor a olhar? A governança corporativa. E o que bendito é governança, Tabata? Porque a gente só está falando isso. É a forma com que os diretores e o conselho, ou seja, a gestão daquela empresa, faz cumprir e segue a parte interna, que são as normas de compliance. Compliance é como se faz a gestão de risco e norma dentro da empresa, e a governança corporativa é como esses diretores aplicam ela. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, das lojas americanas, o que aconteceu? Vai ser investigado, mas eu vou explicar para vocês os termos que estão em alta até que se apure que se foi isso mesmo que aconteceu ou não. Tem um termo aqui que chama forfeit. É forfeit ou forfeit? Você sabe? Forfeit. Sei lá. O inglês aqui tá ótimo. Ainda bem que eu não estou entrevistando professor de inglês. Forfeit. O que acontece? O estabelecimento, ele vende um produto, a gráfica vendeu um produto para o André. E aí, eu acordo com o André que ele vai me pagar esse produto daqui trocentos dias, sei lá, daqui 30 dias. Só que eu, que sou fornecedora, preciso desse dinheiro antes. Então, o que eu faço? É como se eu levasse esse crédito para um banco e acordasse com ele, me adianta o valor, você espera para receber, e essa diferencinha que é cobrado, tipo um juros, você desconta. Só que aí o que eu tenho que fazer no meu caixa? Eu vendi um item por R$100, mas eu recebi 90, porque esses 10 ficou de, entre aspas, juros para o banco. Eu tenho que lançar tanto esses R$90 a título de pagamento do 100, quanto esses 10zinho. E aí, forfeit é esse o problema. Tem empresas que elas lançam entrada como 10, não como 90. E aí isso vai se acumulando com o tempo e tem um furo no caixa. Isso é o que estão suspeitando que justifique o furo. Não que, quando fala furo de caixa, não necessariamente é porque o gestor catou o dinheiro e saiu, foi viajar e comprou um jatinho. Não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. Então, isso é uma das coisas que pode ter ocorrido. Assim como pode ter ocorrido erros de lançamentos ali, que até aconteceu, até coloquei aqui em 2 casos. A Enron, é Enron que fala? No caso, mas não foi erro de Enron. lançamento, não. Foi uma Não, então, aí eu picaretagem. vou explicar. Não foi erro de lançamento. São outras coisas que motivam. Tem esse forfeit, que pode ser que justifique, como também no caso da Enron que trava a língua. O que eles faziam? Eles alavancavam por SPEs paralelas, por sociedades paralelas, eles lançavam como lucro e não lançava como passivo, como dívida. Aí teve o caso do Pan-Americano também, que as demonstrações financeiras, elas contavam com ativos que já estavam vendidos e muitas vezes com lançamentos em dobro. Então, esses errinhos de lançamento, eles acontecem dentro da competência daquelas pessoas que foram direcionadas para isso. Um analista e um secretário, enfim, um departamento interno. Esse departamento interno, ele está sob supervisão de quem? De uma diretoria executiva. Essa diretoria executiva, ela tem que supervisionar, assim como entra também nesse cenário as auditorias, que foi o que o André muito falou aqui também. Nesse caso foi a PwC, mas tem várias empresas grandes de auditoria que acompanham. Porque, gente, são seres humanos. O ser humano, ele é muito fácil de errar, como também ele é muito fácil de se corromper pelo interesse pessoal. Então, tem que ser supervisionado. Aí, quando acontece um rombo desse tamanho das lojas americanas, é porque o problema veio desde um erro ou dolo, que eu já vou diferenciar, até a supervisão que foi fazendo ou vista grossa, ou por culpa, porque ela deveria fazer e não fez, acabou passando batido esses buracos. E isso chega a um conselho. O conselho supervisiona a diretoria executiva, que supervisiona o departamento interno operacional. Poxa, e que tem auditoria. Como que passou pela vista de todo mundo sem ninguém ter percebido? Ou o negócio foi muito bem maquiado, e aí entra o dolo, ou realmente foi um erro grotesco. E quando você vai investir numa empresa, a hora que você olha o nível de governança corporativa, que no caso das lojas americanas era alto, era para se presumir que essa supervisão não tem vista grossa, que ela é fiel,
que eles efetivamente olham para isso. E aí que entra a responsabilidade dessas pessoas que deveriam ver e não viram ou fizeram vista grossa. Existe uma coisa no nosso Código Penal, já existe, além da lei que existe para o mercado financeiro. O crime ele é cometido por ação ou por omissão. Omissão se enquadra as pessoas que deveriam agir e deixaram de agir, que é o caso do auditor, do diretor e do conselheiro, certo? Enfim, até falando de mercado, Uhum. uma empresa de capital aberto, até, por exemplo, do analista. Se o analista vai lá e Sim. enxerga isso, ele tem que ir lá e falar o que ele enxergou. Então, realmente, Sim. ninguém conseguia enxergar, né? É engraçado, né? Tava todo mundo ocupado. Isso daí já é no âmbito do Código Penal. E culpa é quando você erra, não teve dolo, não teve a má-fé, não teve a vista grossa ali. Você simplesmente erra, porque ser humano erra, só que aí ele vai responder por culpa, porque ele está sendo pago para não errar. Basicamente seria isso. O que acontece na lei, até anotei aqui, 6.385 de 76, ela trouxe essa realidade de ação e omissão e culpa e dolo para a realidade financeira. Porque pensa, um analista errar, que nem você estava comentando, e perder dinheiro é uma coisa. Agora, perder o dinheiro dele e de demais outras pessoas, ou manipular o mercado, ou de má fé querer se aproveitar de coisas, de vantagens, de informações privilegiadas, aí essa pena tem que ser muito mais grave, porque o Código Penal ela prevê no âmbito individual da pessoa. Essa veio para potencializar, porque você acaba atingindo várias vítimas. Perfeito. E tô vomitando conteúdo aqui, André, porque eu super estudei, tô querendo mostrar que eu sei de mercado financeiro. Mas é que eu fui pegar esses termos que estão em alta e é interessante eles entenderem. Eu tô falando da teoria e eu depois quero que você fale isso na prática. Se existe essa preocupação de vocês mesmos, se vocês olham esse tipo de coisa. Dentro da lei, a gente tem o crime de insider trading, que na verdade é chamado como uso indevido de informação privilegiada, que é para aqueles que vazam a informação e tudo mais. Ou que se aproveita da informação para comprar ou vender ação. Né? Isso. Aí a pena é de 1 a 5 anos, mais a multa de 3 vezes o valor daquela vantagem indevida. Então, imagina. Tem também o front running, que é a manipulação de mercado na nossa lei, que aí esse daí é aquele corretor que, tipo, eu tenho um cliente que vai colocar 1 milhão nessa empresa. Logo, a ação dessa empresa vai subir. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui do meu. Ele se aproveita dessas ondas ali em função da atividade dele para lucrar em cima do cliente. Só uma correção, não necessariamente do corretor, até porque esse papel do corretor nem existe. Sim. Isso pode ser do analista, pode ser... da corretora. Sim, da corretora, ou da corretora, ou de um escritório ou de uma casa de análise, enfim, né? Então, o corretor que eu quis dizer, até foi bom você me corrigir, não é a pessoa, esse monitor, a CVM monitora isso muito bem. Né? Uhum. Tanto que essa lei aí, ela é muito bem aplicada administrativamente pela CVM. E aí, essa pena já é maior, que é de 1 a 8 anos, mais a multa de 3 vezes o valor que foi usado. E tem também a questão do exercício ilegal, que para você ser corredor, porque hoje em dia chove, né? Tem um monte de gente que fala assim, não, meu amigo tá aplicando dinheiro, ele tá ganhando mó grana, vamos dar dinheiro na mão dele para ele aplicar pra gente, não sei o quê. A partir do momento que isso é informal ou de dar pitaco é uma coisa. Agora, tem muita gente que vende que é corretor e não é. E o corretor precisa ter um registro, não precisa, André? Sim, mas mesmo o corretor, ele não pode fazer gestão. Né? Então, no caso, por exemplo, de alguém que faça gestão do dinheiro de um terceiro, esse cara tem que ser gestor. Então, você, dentre outras coisas, tem que comprovar a experiência, mas você tem que fazer uma prova, você tem que tirar um certificado de que você está apto a ser gestor. Né? Então, isso é um dos maiores problemas, né? Porque a gente está vendo, assim, você voltou 20 anos, porque esse caso da Enron lá nos Estados Unidos é antigo, para achar 3, 4 casos como parecidos, né, com o que está acontecendo com Americanas para falar. É muito raro, como eu disse, o mercado é muito bem regulado, né? Assim, as portas são muito estreitas, é muito difícil
acontecer isso que aconteceu. Tanta gente topar passar vista É, grossa. o que parece estar acontecendo, porque não está julgado, a gente não sabe Sim. ainda, do que parece que aconteceu comigo. É muito raro. Agora, gente pega dinheiro de terceiro para administrar sem poder, a gente vê todos os dias. Inclusive, neste momento, tem um caso de uma formanda que era da comissão de formatura, que pegou o tô sabendo. dinheiro para investir no CNPJ de alguém e tudo mais, e Sim. sumiram com o dinheiro dela. Isso acontece toda hora, é triste, né? E Sim. o que é mais triste ainda é do porquê as pessoas fazem isso. Geralmente por conta da promessa de uma grande rentabilidade, né? A tal da pirâmide. O cara coloca 10, e aí o cara fala, não, eu ganho 10% ao mês. Aí no mês seguinte tem 10 e 10, aí o cara coloca 100, no mês seguinte tem 110, aí o cara coloca 1 milhão, aí no mês seguinte não tem mais nada, porque o cara some, né? Então, e isso acontece toda hora. Isso é uma coisa... E é difícil você... os órgãos agirem, né? Porque essas pessoas não estão nem no Brasil, a maioria das pessoas que fazem isso, né? Então, por exemplo, de pessoas ligadas ao mercado financeiro, todos os dias aparece um Instagram falso, por exemplo, meu, né? Então... Golpe e tudo, Exato. né? Então, essas pessoas que estão em outros países, né? Vão lá e chega uma pessoa, olha, eu sou o André, você não quer aplicar comigo que eu opero criptomoeda, multiplico e tudo mais. Aí o cara vai lá e coloca, putz, sei lá, R$1.000, R$100, 20, sei lá. Isso acontece demais, isso é difícil de regular. Eu vou te dar um exemplo também mais próximo ainda. Eu tenho um cliente no escritório jurídico que ele me procurou porque um amigo dele virou corretor gestor de carteira numa corretora que tinha a cartinha de fiadora de banco fiador, tinha toda a documentação, como se ela fosse uma corretora registrada na CVM e tudo mais. Pegou dinheiro de muita gente, prometendo uns juros altíssimos, de tipo 6 a 7% ao mês. E esses investidores, eles fizeram contratinhos de mútuo com essa corretora. O que aconteceu? Deu 1, 2 meses, 3 meses, a corretora começou a comprar BMW, Audi para os gestores, começou a lavar dinheiro com os gestores como laranja, quebrou, deveu para todo mundo. E aí, esse um dos investidores me contratou para entrar com uma ação pedindo dinheiro de volta. Sabe o que o juiz falou? Tudo bem, a gente vai pedir seu dinheiro de volta. Só que o contrato de mútuo, uma vez que a empresa não é uma instituição financeira, ainda que ele tenha sido induzido ao erro, né? Então essa Não pode corretora cobrar juros. não era uma corretora. Né? Não, era tudo Porque fajuto. para ser uma corretora, você precisa de seguir, cara, uma cartilha Sim. extensa e ser registrado na CVM. Aí, só uma coisa que é fácil. Se você digitar no Google lá, corretoras credenciadas na CVM, vão aparecer todas. Então, Pois é só fazer isso que você já não vai entregar dinheiro para quem Sim, não é só certificado. que é muito por isso que é importante a gente estar fazendo isso que a gente está fazendo agora, André, que é mostrar os dois lados da moeda. Porque o que acontece? Ele não pesquisou como CVM. Ele viu o gerente chegando de BMW, falando que era da corretora, que ele ganhou da corretora essa BMW. Viu carta de banco estrangeiro, financeiro, enfim, ele acreditou naquele teatrinho todo e ainda na justiça ele não vai poder ter o dinheiro todinho dele de volta, mais os juros prometidos, porque eram juros abusivos que só a instituição financeira pode cobrar, porque para quem não sabe, quem não é instituição financeira tem um limite de 12% ao ano de juros que pode cobrar num contrato de mútuo, limitou isso e ainda mandou abater o dinheiro que eles já tinham pago a título de juros nesses meses que usou os 100 e poucos mil reais do meu cliente. Uma outra coisa também que aí fica fácil foda de identificar um problema, né, no investimento é o seguinte: ninguém pode prometer rentabilidade, né? Ninguém na renda variável. Renda variável recebe esse nome porque varia. Varia para cima e varia para baixo. Então, é proibido, por exemplo, eu como analista. Então, qual é meu track record? Eu não posso falar para você, olha, se você investir seguindo a minha carteira, você vai ganhar 5% ao mês. Isso é proibido, né? Eu posso te dizer o seguinte, olha, nos últimos X anos, o meu resultado foi esse, né? E aí, embaixo, tem que vir um disclaimer. Resultados passados não garantem futuro. a rentabilidade. E isso é o certo, né? Porque, na verdade, eu não posso te garantir que vai ser tudo legal seguir a minha carteira. O que eu posso te dizer
é que, cara, quem seguiu minha carteira nos últimos X anos teve tal desempenho. Se você acha que isso, tal desempenho, quando a gente, em alguns momentos o mercado passa por correções, o que essa carteira corrigiu foi tanto, a gente chama isso de drawdown, né? Porra, no topo você tinha, por exemplo, o topo do Ibovespa é 130 mil pontos. Ele caiu para 30%. Então o drawdown é de 30%. A minha carteira, quando cai menos em média do que o Bovespa, né? No passado. Então, a gente está me contratando para eu brigar por isso aqui. É isso aqui que eu posso Sim. entregar. Então, Que qualquer tem pessoa... até aquela lâmina, não é? Chama lâmina, não é? Quando vem um resuminho dos... Sim. Isso no Dos caso dados. do fundo, né? Todo Sim. fundo tem a sua lâmina para você ver a rentabilidade passada do fundo. É uma das coisas importantes a se observar quando vai se investir no fundo. Então, qualquer pessoa que na renda variável te prometa qualquer rentabilidade, fuja dela, porque, primeiro, ela está desrespeitando a lei, porque você não pode garantir rentabilidade. Aonde você tem uma promessa, né? Na verdade, você consegue enxergar a rentabilidade é na renda fixa. Então, por exemplo, aquele título pré-fixado te paga de juros 16% ao ano. Então, você sabe que se você comprar aquele negócio e esperar até o dia do vencimento, você tem aquela rentabilidade contratada que você vai ser pago. Aí tudo bem. Agora, na renda variável, você não pode investir num fundo que o cara te garante a rentabilidade, porque ele não pode fazer isso, muito menos deixar teu dinheiro, depositar teu dinheiro na conta de alguém, que é o que o pessoal faz, ou de qualquer instituição que te garanta a rentabilidade.